data de hoje, dia 1º de abril, iniciando a grande onda do bem nessa caravana em que dezenas e dezenas de irmãos estão envolvidos numa programação que irá tratar sobre o tema da nossa Conferência Estadual Espírita do Rio Grande do Norte, na sua segunda versão, que esse ano tratará sobre o tema a Gênese de uma Nova Era. Nesse sentido, portanto, o nosso movimento, através do Conselho Federativo Estadual da FERN, decidiu, desde o ano passado, a realização desse evento, e como a repercussão foi extremamente importante, os corações se reconfortaram, as visitas fraternas entre os irmãos, possibilitou que o nosso clima de convivência se tornasse mais efetivo. E desde o ano passado, nós tivemos 3 grandes momentos da nossa conferência, que é a pré-conferência, que inicia hoje, vai até o dia 24 de maio, a conferência em si, que inicia no dia 25 até o dia 27, e posteriormente em outubro nós teremos uma outra etapa, que é a pós-conferência, que nasceu do clima tão favorável que foi da realização da pré e da conferência no ano passado. Então, aqui nessa tarde, nós temos compondo a mesa, além do nosso irmão Joel e a minha pessoa, a nossa irmã Cíntia, que é coordenadora da Comissão Regional Espírita aqui de Natal, do Polo 1 do nosso movimento, nosso irmão Assis Pereira, que é mais conhecido de todos aqui, com certeza, nosso terceiro vice-presidente, e o nosso irmão Igor, que já vai usar a palavra e ter a oportunidade de deixar para nós esse início de atividade. E a fala dele vai ser uma grande referência para os trabalhos que se desenvolverão até o final do dia 27 de maio no Centro de Convenções. Ele é o nosso primeiro vice-presidente, e aqui na nossa plateia tão bela como sempre, nós temos a presença de vários integrantes do nosso movimento espírita, presidentes de casas espíritas, companheiros que participam da atividade, especialmente aqui no Polo 1, que envolve a Comissão Regional Espírita de Natal. Tem vários representantes das casas espíritas aqui presentes. Temos também da Cresul, que está mais envolvida com os municípios de Parnamirim e Macaíba, até a região mais do litoral sul, a CRENorte, também com várias instituições aqui presentes, que pega exatamente a zona norte da nossa cidade do Natal, o litoral norte, e também aprofundando um pouco no interior, até mais ou menos a região ali de Baixa Verde ou João Câmara, não me lembro mais, qual é o melhor nome para dizer, mas disse logo os dois para ficar bem tranquilo. Então é um momento de congraçamento. Nós agradecemos a presença maciça dos presidentes das casas espíritas, dos representantes, mostrando que de fato esse evento é um evento federativo, é um evento feito por todos, e que cada um que esteja aqui conosco, se está vinculado a uma casa espírita na área da gestão do movimento espírita, que possa com esse movimento difundir que ele vai acontecer iniciando hoje, indo até 27 de maio, lá no momento então no Centro de Convenções. Então, sem mais delongas, nós passamos a palavra ao nosso irmão Igor, para que ele possa fazer então as suas reflexões da tarde de hoje. Então a gente vai descer aqui, porque o Igor vai precisar projetar, e a gente vai acompanhar a projeção lá embaixo.
estimados irmãos, estimadas irmãs, queridos amigos do Movimento Espírita, com muita alegria que nós, depois da fala do Éden, que já contextualizou muito bem o movimento que nós abrimos hoje da pré-conferência, que nós nos colocamos então aqui dando esse pontapé inicial dentro de todo esse movimento, de toda essa grande caravana que representa o nosso esforço e o esforço do movimento espírita potiguar de celebrar então, conforme já dito, o Sesc Centenário, os 150 anos de lançamento do livro A Gênese. Dessa forma, então, a nossa segunda conferência abordará essa temática, a Gênese de uma Nova Era, e nós iniciamos então hoje o ciclo de palestras da pré-conferência, que ocorrerá, como o nosso irmão Éden falou, partindo agora de 1º de abril até o dia 24 do mês de maio, dia que antecede aquilo que nós temos chamado então de culminância, que é a conferência propriamente dita, dias 25, 26 e 27 de maio. Durante então esse mês de abril e de maio, nós teremos diversos expositores, passando por dezenas de instituições espíritas em todo o estado, algumas das quais aqui representadas pelos seus dirigentes, em identidade de propósitos, trabalhando essa mesma temática e gerando então todo um movimento de preparação para a conferência. A Gênese de uma Nova Era. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e distintos rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade das imensidades. De outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, viemos do princípio das moneras, buscando perfeições absolutas. Meus caros amigos, foi mais forte do que eu não trazer mais uma vez o meu caro Kleber Augusto dos Anjos. Quando fala da evolução, cria um pano de fundo poético perfeito para que a gente faça a introdução ao tempo. Fazendo um paralelo belíssimo na sua poesia com grande parte dos ensinamentos, das reflexões e dos conhecimentos que nós vamos encontrar no livro A Gênese. Nosso irmão Éden já adiantou em sua fala, como ele falou, a nossa apresentação também serve de modelo, de sugestão para que seja utilizada também pelos nossos outros irmãos que utilizaram da palavra. E é sempre oportuno, durante essas ocasiões, fazer o contexto que nós já adiantamos de toda essa caravana da pré-conferência em homenagem ao Sesc Centenário do livro A Gênese. Era o mês de setembro do ano de 1867, perdoem-me o erro nos slides, quando o espírito de São Luís vai trazer uma comunicação
e apresentar o livro que estava recém-próximo de ser publicado. Correção aqui, dezembro, Revista Espírita, dezembro de 1867. Os slides estão saidinhos do forno, vão precisar de ajuste. Vem o Espírito São Luís, então, apresentando aquela que seria a quinta obra da codificação espírita, nos dizer: esta obra vinha a propósito, neste sentido de que a doutrina hoje está bem colocada sobre o seu aspecto moral e religioso. O Espiritismo entra atualmente numa nova fase. O Espiritismo entra atualmente numa nova fase. Ao atributo de consolador, acrescenta o de instrutor e de diretor do espírito, em ciência e em filosofia, como em moralidade. A questão de origem que se prende à Gênese é uma questão efervescente para todos. E grifo nosso: um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritas sérios. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritas sérios. Por este livro, como eu disse, o Espiritismo entra numa nova fase. E esta preparará os caminhos da fase que se abrirá mais tarde. Porque cada coisa deve vir a seu tempo. O movimento espírita, então, àquela altura, assim como a doutrina espírita nascente, completava a sua primeira década. 10 anos de existência da revelação espírita para o mundo, a partir do lançamento em abril de 1857, pouco mais de 10 anos antes, portanto, da primeira edição de O Livro dos Espíritos. 10 anos depois, então, vem o codificador nos oferecer a última obra daquele conjunto que ficou então conhecido nas suas 5 obras básicas como Pentateuco Kardeciano. É o próprio Kardec. Eu não sei se vocês já tinham visto todos esse Kardec. Esse Kardec é um Kardec que nos acompanha nas nossas palestras, né? É um Kardec assim jovial, é um Kardec repaginado para o século XXI, é um Kardec na sua versão slim, é um Kardec fitness, né? Sorridente, assim, algo mais próximo da imagem perispiritual que nós particularmente fazemos do codificador. Já na introdução do livro, que essa é uma parte, e especialmente na codificação, extremamente relevante, uma riqueza, a introdução das obras, e muitas vezes a gente deixa passar. Logo na introdução do livro, a Gênese, vem Kardec então falando da obra, esclarecendo os seus objetivos, e nos diz então que esta obra é um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista, como Assis Pereira gosta de dizer, especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, e é verdade, já a gente vai trazer um extrato de uma mensagem de um dos espíritos que colaboraram dentro do conteúdo de A Gênese. Mas ainda não havia chegado o momento de serem publicados. São Luís já havia dito no slide anterior, cada coisa no seu devido. Ideias destinadas a lhe servir de base houvessem atingido a maturidade. E além disso, também se fazia mistério levar em conta a oportunidade das circunstâncias. Interessantemente, nessa primeira década, partindo de O Livro dos Espíritos, dividido, todos nós recordamos, em 4 grandes livros ou 4 grandes partes, a segunda parte já tinha tido
o seu complemento, o seu desdobramento, o seu aprofundamento na segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais já tinha tido a sua continuação, se é que nós podemos assim dizer, o seu desdobramento, o seu aprofundamento com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos já havia encontrado o amparo em o céu e o inferno. E faltava então a obra que pudesse fechar esse conjunto, tratando então da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias ou das causas primárias. Vem então o livro A Gênese. Esses momentos são sempre um pouco palestra, um pouco propaganda também, então a gente vai mostrar assim no livro um bocado para incentivar o nosso interesse de buscar essa riqueza. Então vem o livro A Gênese trazer então os desdobramentos, os aprofundamentos daquilo que já havia sido colocado na primeira parte do Livro dos Espíritos. Continua Kardec. O Espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos os possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, mais uma vez, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Característica do codificador. Característica, segurança, o zelo, para que nós pudéssemos ter todo esse conjunto maravilhoso que com o livro A Gênese agora fecha o ciclo das obras que completaram, já passaram dos 150 anos disponíveis para iluminar o nosso mundo, iluminando o nosso mundo, iluminar as nossas vidas e iluminando as nossas vidas, permitir que finalmente as promessas que nós vamos mostrar já se cumpram e amanheça efetivamente essa nova era. De que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. E aí então, quando nós vamos ainda com Kardec observar os objetivos da obra, nós encontramos o codificador nos dizendo que ela é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, ela tem por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. E no extrato belíssimo, já presente na contracapa do livro, que também em muitos momentos nos passa despercebido, nós encontramos Kardec escrevendo: a doutrina espírita, resultado do ensino concordante, coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Especialmente para a turma da CRE Norte aqui, tivesse o nosso irmão Lourenço Barros fisicamente presente, que espiritualmente temos certeza que está, poderia dizer e nós poderíamos ouvir o seu famoso jargão ao olhar para essa frase de Kardec. Ele diria: é bonito demais. Nessas 3 partes, então, a Gênese, os milagres e as predições, nós temos dividido 18 capítulos. Quem teve a oportunidade de estar na Conferne, a confraternização dos espíritas potiguares, durante o período do Carnaval, e assistiu lá o estudo do nosso irmão Kleber, tiveram a oportunidade, então, aqueles que estiveram lá, de fazer aquilo que eu passei a chamar, então, Kleber, de o melhor drive-thru que eu tive a oportunidade de ver sobre o livro A Gênese. Nosso irmão Kleber, na ocasião, passou exatamente por cada um desses capítulos.
trazendo o resumo das suas contribuições, as frases destacadas de cada um deles e fazendo então esse verdadeiro passeio pela obra que, infelizmente, por mais que o desejo do nosso coração permitisse e por mais que a gente tivesse condição de retratar com a mesma fidelidade o passeio belíssimo pela obra que o nosso irmão fez, o tempo não nos permite. E a gente ainda precisa chegar, após essas primeiras observações, na gênese de uma nova era, que é efetivamente o nosso foco, aquilo que nós buscamos refletir mais diretamente dentro desse oceano, ou parafraseando a própria obra, puxando como referência a própria obra, dentro desse verdadeiro universo, dentro desse conjunto de sóis, de estrelas, de galáxias, de riquezas incríveis que nós vamos encontrar dentro do livro. E aí nós ficamos pensando assim, vou trazer uma delas, uma apenas, que sirva como base para que a gente possa sentir um pouco do drama, compreender um pouco do que nós vamos encontrar no livro. E aí há um determinado momento no capítulo 6 em que nós vamos encontrar mensagens do Espírito Galileu. Nós vamos descobrir que Kardec realmente colocou com muita propriedade que grande parte desses conteúdos já estavam prontos de há muito. Porque essas mensagens que nós vamos encontrar do Espírito Galileu, elas estão em edição da Revista Espírita, mas salvo muito engano mesmo, nas edições da Revista Espírita do ano de 1862. Portanto, pouco mais de 5 anos antes de a obra se concretizar. Vem o Espírito Galileu falar de forma belíssima, na abertura desse capítulo 6, sobre o espaço e o tempo. E ele nos diz então, falando sobre o espaço, no que nos permite o tempo agora retratar, já deixando o convite para que vocês mergulhem dentro desses textos primorosos que nós vamos encontrar dentro do capítulo de número 6 do livro A Gênese. Para figurarmos quanto não permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço. Suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa, meu caro amigo Flávio, da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo. E que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado este globo, nos achamos num lugar onde apenas o divisamos sob o aspecto de pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra se nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos depara. Animados sempre da mesma velocidade, Cláudia, um pouco maior do que aquela que nós utilizamos nas nossas viagens pelo interior. Aqui são míseros 300.000 quilômetros por segundo. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago. A cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estrelíferas,
paragens suntuosas onde Deus semeou mundos, na mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos, e já centenas de milhões de léguas nos separam da terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas, e entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo igualmente teremos avançado, qualquer que seja o lado para o qual nos dirijamos, e qualquer que seja o ponto para o qual nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível, de onde saímos e aqui chamamos de terra. Eis aí o que é o espaço. Então, meus amigos, quando a gente observa o conjunto desses capítulos, nós vamos encontrar então todas essas reflexões, fazendo com que nós percebamos então aquilo que Kardec já abordava na primeira parte do Livro dos Espíritos, da criação divina, mas agora com um novo olhar, com uma maior profundidade e com a certeza então da grande imensidade universal, assim como também da grande potencialidade que jaz dentro de cada um dos nossos corações, porque somos parte, somos centelha, somos partícula dessa mesma imensidade. Mas é no 18º capítulo dessa obra, dentro da terceira parte que trata das predições, que nós vamos encontrar Kardec então nos trazendo simbolicamente no último capítulo escrito, na sua última colaboração enquanto codificador. É o último capítulo da última obra da codificação. Pouco mais de 2 anos depois, retornaria ao mundo espiritual. Ontem mesmo celebramos 149 anos do desencarne de Allan Kardec. E nesse capítulo, então, mergulhados nas reflexões que fizemos até então, de toda a grandiosidade que reside na criação, nós somos chamados então a refletir sobre o nosso papel, a nossa responsabilidade dentro de todo esse contexto. Porque conforme ele nos anuncia, sendo na realidade um grande representante dos anúncios que já vinham sendo feitos por diversos espíritos, desde inclusive os prolegômenos do Livro dos Espíritos, são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes, falam todos os espíritos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos nenhuma importância tem. Aos seus olhos nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes elas apresentam qualquer coisa de místico, de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas as interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas mesmas leis. De fato, era Kardec, meus caros amigos, minhas caras amigas, o portador de mensagem, como dissemos, que já vinha ecoando em diversas partes, através da fala de diversos espíritos por diversos médicos.
E, no entanto, nesse momento, nós já nos deslocamos dessas reflexões 160 anos terrestres. E essa nova era, esses tempos chegados, esse mundo de regeneração, que nós aprendemos a conhecer nas suas características, anunciados inclusive em o Evangelho segundo o Espiritismo por ninguém mais, ninguém menos do que Santo Agostinho. Essa verdadeira transição planetária prometida, falada, escrita e discutida, ainda de uma certa maneira, vem sendo considerada dentro de um caráter místico, sem a real dimensão e sem a real reflexão sobre o seu significado. Nós vamos encontrar, por exemplo, dentro desse mesmo capítulo, 18º e último de A Gênese, mensagem do Espírito Arago, onde ele nos fala então que quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. E estão os Espíritos então falando dessa grande lei, cantada em verso e em prosa, e principalmente nos versos com os quais nós iniciamos a nossa reflexão, porque fala Augusto dos Anjos no seu poema da evolução, da grande lei universal que nós conhecemos dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do progresso. E nós somos então convidados a refletir que nós estamos mergulhados nesse movimento. Nós fazemos parte dessa grande transição. Nós já estamos experimentando nesse exato momento, mesmo passados 160 anos do anúncio, porque a dimensão temporal da espiritualidade é um pouco diferente da nossa. Nós temos uma tendência de sermos imediatistas. Mas quando os Espíritos falam, eles falam uma dimensão de séculos. Às vezes eles estão falando, anunciando que as coisas estão próximas, pensando daqui a milênios. E a gente muitas vezes não para refletir nessa diferença de dimensões entre a realidade material e a realidade espiritual, que faz com que, se a gente não tomar cuidado, em alguns momentos a gente descreia, sobretudo quando falando, pensando e discutindo e refletindo sobre a nova era, a gente se enche de esperança, mas liga a televisão, folheia um jornal, conversa com alguém na rua, toma contato com as notícias conflituosas, muito características também, naturalmente características desse momento, e mergulha então no descrédito, na descrença. Agostinho. Temos um amigo nosso que tem um jargão que diz assim: Agostinho, vai demorar. Esse mundo de regeneração que você fala. E eu fico imaginando Agostinho dizendo: que é isso? Está logo ali. O que são mais 2 séculos? O que são mais 3 séculos? O que são mais 4 séculos? Mais 1 ou 2 encarnações, você vai estar na regeneração. Para que a pressa? Para que a angústia? Para que a aflição? O fundamental e o que nós não podemos perder de vista é o fato de nós estarmos antenados, sincronizados com essa grande lei. Porque conforme nos diz Kardec, algo que talvez ainda esteja sendo um grande elemento dificultador para um avanço mais seguro de nossa parte na direção desse amanhecer da nova era, seja o fato de que muitas vezes nós estamos ainda vivendo na vida, como diz o jargão popular, com o freio de mão puxado, sem divisar o nosso objetivo e sem trabalhar efetivamente por esse objetivo. É por isso que vem Allan Kardec mexer com as nossas disposições íntimas nesse caminho.
E dizer, por exemplo, que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na vida, refreando as paixões. Somente esse progresso pode fazer com que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. E todos os grandes emissários, simbolizados aqui nos nossos slides pela figura do Mahatma Gandhi, vêm sendo unânimes como enviados do Cristo em nos dizer que depende de uma mudança interior que todos nós precisamos fazer. Enquanto não acontecer a transição planetária dentro do meu coração, enquanto dentro do meu coração eu não retirar as pedras, os espinhos e semear a semente do Evangelho e garantir com que ela frutifique e renda a 50, 70, 100 por um, enquanto eu não me transformar para melhor, conforme dizia o codificador em um Evangelho, dominando as minhas más inclinações e transformando-me para melhor a cada dia, de fato, enquanto o meu mundo íntimo não fizer a grande transição, enquanto os nossos mundos íntimos não realizarem essa mesma grande transformação, as palavras do nosso querido e amado Agostinho de Hipona ainda permanecerão sendo palavras de esperança, palavras de um futuro que nós ainda precisaremos construir, realizar, concretizar em nosso mundo. Mas, como tudo é providencial, meus caros amigos e minhas caras amigas, como essa lei do progresso é inexorável, e ela tem que se verificar malgrado, inclusive, a nossa própria vontade, ou a nossa própria falta de vontade, nos esclarecem os imortais, dentro então do último tópico, do último capítulo, que já nós temos preparada uma nova geração, uma verdadeira invasão organizada que está acontecendo em nosso planeta. Nós já estamos vendo essa invasão organizada acontecer. São espíritos que já tomaram efetivamente a decisão do bem, que efetivamente estão comprometidos com o amanhecer dessa nova era, e que, como verdadeiros arautos da regeneração, estão encarnando no nosso planeta. Verdadeiras falanges espirituais que ocuparão gradativamente os espaços e que estão se demonstrando, e que nos tempos da modernidade estão invadindo as nossas casas, muitas vezes através das redes sociais. É uma nova galerinha do bem, uma nova geração que, conforme nos diz Kardec, se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, mas também, aliado a isso, ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas. Outro dia, momento Pai Coruja na abertura da pré-conferência. Nosso filho chegou para mim, o Andrezinho, grande parte que vocês conhecem. Disse assim: papai, eu queria um irmão. Sou meu filho, está meio difícil, a situação está meio complicada, está muito favorável por várias razões. E aí, então, do nada, esse menino, que claro, é frequentador assíduo das aulas de evangelização espírita infantil, olha para o pai, diz assim: papai, mas nós temos muitas crianças na rua que não tem um lar, que não tem pai e não tem mãe. Nós podemos ir e trazer uma dessas crianças para a nossa casa, e ele será então o meu irmão. E aí eu pergunto para vocês, meus caros amigos e minhas caras amigas, como a gente reage diante de uma circunstância como essa?
A reflexão calou fundo no coração, porque embora esses espíritos estão reencarnando, eles estão na vibe do bem. É a galerinha do hashtag regeneração à vista. Mas eles precisam de nós. Eles precisam do nosso apoio. Eles precisam do nosso direcionamento. Nós não podemos sofrear dentro dos seus corações a semente do bem. Então nós temos um papel. Não dá para ficar, Edu, de braços cruzados, esperando que a turma venha e resolva o problema por nós. Eles precisam de nós. Mas é uma turminha mais ou menos assim, como a gente vê aqui nesse vídeo. É um outro patamar espiritual. Para que ficar preocupado só porque eu fui demitido do trabalho? Tá tudo bem, eu não vou perder a minha paz por conta disso. Por que eu vou deixar o meu dia ficar comprometido, vibrando na faixa do mau humor, do negativismo? Não. Eu sou filho de Deus. Eu sou a centelha do universo. Isso é mais importante que tudo. Vamos relaxar. Mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante de todas as dificuldades. Outro dia nós estávamos fazendo uma palestra e falamos de um caso super interessante. É um menino australiano, aliás, acho que foi o Eden quem primeiro compartilhou comigo esse vídeo. O nome dele é Campbell. O Campbell vive numa família com vários irmãos, para mais de 8 irmãos. E aí, em determinado momento, o Campbell chega para sua mãe e diz assim, era o período natalino: mãe, que tal nós comprarmos alguns presentes para levarmos para as crianças que estão no hospital? Fica imaginando a mãe do garoto dizendo: meu filho, a gente mal tem condições aqui para os nossos, que dirá para as outras crianças. Muito louvável a sua atitude, mas infelizmente nós não temos condição. Ah, mamãe, se eu fizer? Essa é a vibe da turma. Não se deixa parar por conta de dificuldades, de problemas. E se eu fizer? Eu posso, por exemplo, começar a fazer ursinhos de pelúcia para distribuir para as crianças. A mãe deve ter imaginado que ele ia fazer um ursinho de qualquer jeito e que isso não ia dar em nada. Mas o garoto hoje, a números que eu tive acesso, já fez mais de 800 ursos de pelúcia para distribuir com as crianças no hospital. É um projeto belíssimo. Um ursinho de pelúcia por dia. E aí a gente para olhar e diz assim: meu Deus do céu, realmente nós estamos de fato a caminho da luz. É preciso que haja esperança em nossos corações. E é preciso que haja então compromisso de nossa parte em iluminar as trevas interiores que ainda habitam no terreno dos nossos corações, para que, iluminados por dentro, num processo de iluminação de dentro para fora, finalmente, já não era sem tempo, a gente transforme esse nosso mundo em um mundo melhor desse dia. Diz Emmanuel, para não ler todo o texto: todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. É responder aos apelos do escolhido. E é falando ao escolhido, vamos avançar um pouco em função do tempo, que outro grande arauto da regeneração, que tem diversas mensagens, mas diversas mensagens mesmo, fortalecendo em nós essa certeza de que a nova era vai chegar e de que ela só depende de cada um de nós, é falando então ao coração augusto e misericordioso do Cristo, que o Espírito Bezerra de Menezes, em prece retratada por Manuel Filomeno de Miranda nesse livro, que tem tudo a ver com a nossa temática, amanhecer de uma nova era, nos diz: quando a madrugada rompe a treva da ignorância, anunciando o dia de júbilos,
Aqueles que te servimos, saudamos-te na condição de sol de primeira grandeza, suplicando-te que a tua luz dilua toda a nossa maldade, abrindo espaços para a instalação do reino de amor em nossas vidas. Somos os teus discípulos equivocados, que estamos de volta ao rebanho, em face da tua misericórdia, após o abandono que nos impusemos ao longo da trilha evolutiva. Recebe-nos como somos, a fim de que aprendamos a ser como desejas que o consigamos. Nossa oferta ao teu magnânimo coração já não é a taça do fel da ingratidão ou do abandono, mas o compromisso de ser-te fiéis em qualquer circunstância que enfrentemos amanhã, compreendendo que mesmo o sofrimento é dádiva celeste para a nossa purificação. E termina o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. Permite que os teus mensageiros abnegados permaneçam conosco em teu nome, auxiliando-nos no processo de iluminação, de forma que toda a treva que deixamos pela senda faça-se claridade e decidamos nos prosseguir adiante, seja qual for o preço a resgatar. Jesus, concede-nos a tua dúlcida paz, a fim de que sejamos dignos de ti, hoje, amanhã e sempre. Que essa conferência e essa pré-conferência, meus caros amigos e minhas caras amigas, seja então essa oportunidade renovada de refletindo então sobre o Sesc Centenário de A Gênese e sobre a temática central, a Gênese de uma nova era, refletir sobre o nosso grande desafio de estabelecermos dentro dos nossos corações essa nova era, para que finalmente ela amanheça no nosso mundo e transforme esse nosso mundo em um mundo melhor de se viver. Muita paz, muita luz, meus caros amigos, e que Jesus nos abençoe. Promove de 25 a 27 de maio a segunda Conferência Estadual Espírita do RN, sob o tema A Gênese de uma Nova Era. O evento reunirá nomes como Alberto Almeida, André Teixeira, André Siqueira, Arthur Valadares, Cosme Massi, Jacobson Trovão, Rossandro Clinchey e Sandra Borba. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas pelo site da Federação. Segunda Conferência Estadual Espírita do RN, A Gênese de uma Nova Era, de 25 a 27 de maio no Centro de Convenções de Natal. Participe! Estimados irmãos, estimadas irmãs, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de todos os representantes das casas espíritas aqui presentes na nossa abertura da segunda pré-conferência e dizer da alegria também de receber as reflexões do nosso irmão Igor, que nós possamos então até 27 de maio estarmos envolvidos e que cada um de nós, independente de sermos trabalhadores das casas espíritas, levemos a divulgação desse momento de luz, dessa grande caravana do bem, que irá visitar mais uma vez todo o Rio Grande do Norte, em uníssono com esse grande projeto maior do Espiritismo, difundindo esse pensamento, esses ensinamentos que são extremamente importantes para o projeto da regeneração da humanidade, que a gente possa divulgar
lugar. Inclusive, se participarmos de alguma casa espírita que por algum motivo ainda não soube, ainda não foi colocada nessa grande agenda, pode conversar conosco, pode conversar com os coordenadores de comissões regionais, que os irmãos estarão dispostos e extremamente felizes para incluir a vossa casa, seja ela um grupo de estudo, seja ela já uma instituição juridicamente constituída, porque o objetivo da gente, além da divulgação, é promover essa confraternização que tanto nos alimenta o espírito. Então vamos orar nesse instante. Especialmente na tarde de hoje também eu gostaria de agradecer a nossa equipe de comunicação da FERN, que pôde transmitir ao vivo esse evento, e ao mesmo tempo que a gente possa então, nesse instante juntos, agradecer a Jesus esse banquete de luz. Senhor e Mestre de nossas vidas, Tu que fostes escolhido por Deus nosso Pai para conduzir o grande rebanho dos espíritos aprendizes que ainda somos da lei divino natural neste planeta, tão belo, tão singelo, mas ao mesmo tempo tão profundo para as nossas existências. A nossa jornada de mais de 4,5 milhões de anos de experiências na fase nominal, com a Tua presença querida, Mestre, temos aprendido muito com a Tua dedicação e com o Teu amor. Nesta tarde, mais uma vez, Senhor, envolve-nos com a Tua luz, com o Teu amor. Renova os nossos ideais mais nobres de seguirmos adiante, fazendo do nosso mundo íntimo o grande templo da nova era da humanidade, que com o nosso esforço humilde, cada um de nós possa colocar na história desse planeta o esforço de perseverança do bem, como asseverou Paulo de Tarso no momento tão nobre, combatendo o bom combate até o fim. Nesse clima de esperança, mesmo quando as tempestades clamam lá fora e tentam abater os ânimos dos mais nobres e dedicados trabalhadores do bem, que nós sejamos os perseverantes na obra magnífica de autoiluminação de nós mesmos, conduzindo com o nosso esforço esse trabalho que é Teu, Mestre, mas que com Teu convite ao longo dos milênios tornou-se nosso também. E que nesse clima de esperança e de confiança na providência de Deus e na Tua presença entre nós, bom pastor, é que nós pedimos ao nosso querido Agostinho de Hipona, o Teu representante direto entre nós espíritas no Rio Grande do Norte. Muito obrigado e permissão para, em Teu nome, Jesus, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor, concluirmos a abertura oficial da segunda Conferência Estadual Espírita, pré-conferência, que prepara o nosso movimento para o 25, 26 e 27 de maio no Centro de Convenções. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. As atividades do passe, elas